Olá a todos, meu nome é Gustavo Query Cabral, sou médico cardiologista e estou aqui para falar a respeito de telemedicina nas arritmias cardíacas. Então, telemedicina nas arritmias cardíacas. Primeiro, importante nós lembrarmos que o objetivo da telemedicina em relação à medicina tradicional é de aprimorá-la e não de substituí-la. É nós utilizarmos essa ferramenta para agregar o que a gente já faz à beira-leito, o que a gente já faz nos consultórios médicos e entregar uma medicina de maior excelência para os nossos pacientes, mesmo quando eles não estão presentes conosco. Então, a telemedicina já vem há anos sendo utilizada para avaliação de dispositivos implantáveis, como marca-passos, ressincronizadores e cardiodesfibriladores. Recentemente, ela vem ganhando espaço na detecção, no diagnóstico e na tomada de condutas frente às arritmias cardíacas. E ela vem em constante evolução, tá? Os métodos se tornam cada vez mais confiáveis, mais eficazes, tem uma possibilidade de diagnosticar com maior precisão arritmias benignas, arritmias malignas, dando para nós uma segurança maior em relação ao que tipo de conduta nós temos que ter frente ao paciente que a gente não está vendo naquele momento presencialmente. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de uma maneira por rede telefônica, onde o paciente em casa, com um dispositivo previamente entregue a ele, consegue fazer o registro da atividade elétrica no momento que ele achar necessário. Esse registro é encaminhado via rede telefônica para uma central ou para o seu médico, onde ele, à distância, consegue avaliar o que está acontecendo e dar um retorno para o paciente, orientação sobre necessidade de ir para o hospital, necessidade de procurá-lo eletivamente no consultório, ou tranquilizando o paciente, dizendo que não teve nenhuma arritmia, que não teve nada de diferente. Em relação aos pacientes que utilizam dispositivos implantáveis, a gente tem maneiras também de fazer a avaliação desses dispositivos à distância. O paciente portador de marca-passo pode ter em casa um leitor do marca-passo, onde ele, toda vez que julgar necessário, aproxima esse leitor e, por indução, ele capta as informações do marca-passo, encaminha para uma central e essa central redistribui para o seu médico ou para algum centro especializado, onde vai ser realizada a avaliação desse marca-passo em relação a possíveis arritmias que o paciente esteja sentindo e a possíveis disfunções do dispositivo também. E a terceira maneira, que é a maneira automática, onde o paciente em casa também, ele porta um leitor do dispositivo e todo dia, quando ele for dormir, todo dia que ele se aproximar, o leitor vai fazer a transferência dos dados do dispositivo do marca-passo e vai encaminhar para uma central e dessa central para os médicos avaliarem como está o funcionamento desse dispositivo. Então, pacientes mesmo assintomáticos, mesmo sem queixas, eles podem ser avaliados para arritmias que estejam se apresentando de forma subclínica, ou pacientes que estejam começando a desenvolver insuficiência cardíaca com sinais incipientes de que a descompensação está próxima de aparecer, e se antecipar as tomadas de conduta dos pacientes e evitar complicações, internações desnecessárias. Em relação aos benefícios dos pacientes, a gente tem redução de custo, redução de tempo de espera, redução e idas a hospitais e clínicas, e a insegurança do paciente quanto ao funcionamento do dispositivo. A gente tem cada vez mais dispositivos acessíveis e menos desconfortáveis para os pacientes fazerem uso, como, por exemplo, os relógios que são capazes de fazer o registro da atividade elétrica e encaminhar posteriormente aos médicos, e maior facilidade de acesso ao atendimento especializado. Pacientes que vivem em regiões rurais ou em centros que sejam menores, que não tem algum especialista na sua área, no caso nas arritmias cardíacas, esses pacientes podem estar enviando os registros de maneira fácil e segura para os seus médicos sem precisar se deslocar. Benefício aos médicos, então, seriam laudos em regiões remotas, desde exames simples a extremamente complexos, desde um eletrocardiograma a uma avaliação de um ressincronizador cardíaco. Facilita a troca de conhecimento entre profissionais, onde uma cidade que não tem um especialista em estimulação, um especialista em arritmias, pode receber uma orientação, um auxílio de alguém que esteja habituado com essas patologias, e o auxílio de profissionais não médicos,
enfermeiro, um técnico de enfermagem que possa precisar de uma ajuda, pode ser feito então de uma maneira segura, tranquila, com informações reais e completas do paciente. Em relação à fibrilação atrial, a Heart Rhythm Association tem como classe 1 a utilização da telemedicina para acompanhamento dos pacientes. A gente consegue avaliar presença de ritmos atriais rápidos, que é a tradução da fibrilação atrial em dispositivos implantáveis. A gente avalia o risco de AVC isquêmico pelo burden, pela densidade, pela quantidade de arritmia que vem acontecendo ao longo do dia. A gente avalia perda da sincronia atrioventricular, o aumento da necessidade de estimulação ventricular e a deteriorização da fração de ejeção dos pacientes, que é a causa da insuficiência cardíaca pela estimulação cardíaca. E, além de tudo, a gente tem a possibilidade de detecção de arritmias subclínicas dos pacientes, que muitas vezes levam anos até se tornarem sintomáticos. A gente consegue antecipar para iniciar o tratamento. Então, pela Heart Rhythm, a gente tem como classe 1A a utilização para detecção precoce e pela quantificação das arritmias de fibrilação atrial, e a gente tem como classe 1B a avaliação de choques inapropriados pelos cardiodesfibriladores implantáveis. Essa figura é uma figura clássica da fibrilação atrial, que nos mostra que o diagnóstico clínico do paciente, a primeira vez que o paciente se torna sintomático, ele já está tendo arritmias há mais tempo. Então, ele já vem sendo exposto a um risco de eventos tromboembólicos que a gente até então não tinha como se antecipar, e com o uso de telemedicina, com o uso de investigação de ritmo cardíaco precoce, a gente consegue se antecipar e, eventualmente, até prevenir que essas arritmias se tornem de maneira persistente ou permanente. Em relação às evidências científicas, nós já temos estudos aí bastante concisos. Temos o RESULT Trial, que é um estudo realizado em 2020, que mostrou diminuição de mortalidade e de hospitalização dos pacientes que fizeram uso da telemedicina. Temos o Altitude, que é um estudo de 2010, que mostrou melhora na sobrevida dos pacientes. O Compass Trial é um estudo realizado em 2012, que mostrou que os pacientes que tiveram o acompanhamento por telemedicina, eles tiveram um benefício em relação aos pacientes que não tiveram acompanhamento. E o EFFECT, que é um estudo realizado em 2017, mostra um benefício econômico, um impacto econômico para os sistemas de saúde e para os pacientes em relação aos que não utilizaram essa ferramenta. O consenso da Heart Rhythm mostra, então, bem à esquerda aqui, a diminuição de necessidades de visitas hospitalares dos pacientes, em azul, o uso da monitorização remota. No meio, a gente vê o início da detecção de arritmias de uma maneira muito mais precoce em relação aos pacientes que não fazem uso de monitorização remota. E, à direita, a gente vê a perda de acompanhamento muito maior em um ano dos pacientes que fazem acompanhamento convencional aos seus dispositivos. E aí, em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela liberou um documento, uma diretriz, falando sobre a telemedicina, e ela considera como classe 2A a monitorização remota para acompanhamento de pacientes com arritmias e dispositivos elétricos implantáveis, em adição às avaliações telemétricas regulares, efetiva em reduzir visitas ambulatoriais e na detecção precoce de disfunções do aparelho. Então, devemos oferecer a todos os pacientes com dispositivos implantáveis e utilizar essa ferramenta na investigação de fibrilação atrial. A gente vai estar dando maior qualidade no nosso atendimento ao paciente e vai estar diminuindo o custo para o paciente e para o sistema de saúde. Como é que a gente faz isso? Então, a empresa argentina Exo, ela lançou o Centro de Diagnóstico Móvel, que é um dispositivo um pouco maior com um notebook, que permite a médicos, enfermeiros ou paramédicos não especializados a medição de parâmetros vitais dos pacientes. Ela envia em tempo real, além de realizar consultas com especialistas por videoconferências e armazenar os dados localmente. Então, características desse dispositivo, a gente tem possibilidade de avaliação de pressão não invasiva, temperatura corporal,
eletrocardiograma de 12 derivações, saturação de oxigênio, videoconferências com especialistas, compartilhar estudos em tempo real. A gente pode salvar as cópias dos registros e armazenamento local dos registros também. A gente precisa para isso uma conexão com Wi-Fi ou satélite com a internet. Dentro da medicina, as nossas vantagens são eletrocardiograma para avaliação do segmento ST, para avaliação de arritmias, aferição de sinais vitais, transmitir em tempo real os dados para especialistas que estejam à distância para nos auxiliar, permitir a realização de videoconferências e apoiar o cuidado pré-hospitalar e o cuidado dentro da ambulância do paciente que está sendo deslocado até um serviço de saúde, e inclui opcionalmente os dispositivos de diagnósticos por imagens, exames, auscultas e espirometria. Outros benefícios, então, temos a transmissão de dados durante a transferência do paciente, para que a equipe que esteja pronta para receber o paciente possa se antecipar às necessidades desse paciente. A gente evita custos de transferências desnecessárias. A gente tem uma possibilidade real de ter esse equipamento dentro de ambulâncias para facilitar o atendimento. E a gente tem acesso a estudos e videoconferências de qualquer dispositivo móvel ou computador, onde quer que o especialista esteja. Então, a gente de casa, com um tablet, com um computador ou com um celular, pode dar assistência que pode fazer a diferença na vida dos pacientes a uma distância grande e a qualquer momento do dia. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado da explicação.